Olá, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um EBD em Síntese Podcast Momento Pedagógico. Esse espaço que é destinado a dicas pedagógicas para o enriquecimento da sua aula de EBD. Nesse espaço, tratamos especificamente da lição de juvenis. E chegamos aqui até a 13ª lição. Estamos concluindo hoje a nossa lição, uma lição que foi riquíssima, um passeio por vários personagens que nos trouxeram, né, importantes lições, tanto lições que devemos seguir, como exemplos também de alguns personagens exemplos que não devemos seguir, mas foram riquíssimos os ensinamentos aqui dentro desse trimestre. Eu estou aqui com meu irmão e amigo Anderson Caio para o fechamento dessa 13ª lição desse momento pedagógico e muito feliz. A paz do Senhor, Anderson Caio. Pai do Senhor Paulo, né, grato mais uma vez a Deus, né, por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, dessa feita, fazendo o encerramento do trimestre, e foi bastante proveitoso, né, tiramos lições, né, de cada personagem, de cada situação a gente aprendeu, então, certeza que a lição de número 13, né, iremos aprender um pouco sobre Timóteo, também será bastante edificante. Amém. E como eu sempre digo, essa 13ª lição é um momento que possa ser um momento de comunhão com a sua classe. Geralmente, tem-se o costume em algumas igrejas de, no encerramento do trimestre, fazer-se uma consagração e um café da manhã. Se a sua igreja não tem esse costume, você pode pedir autorização a seu pastor e ao seu superintendente da escola bíblica dominical para que você possa fazer um momento desse de comunhão com sua classe. Caso a sua igreja não tenha, você se reúne com a classe de juvenis, prepara ali um café e tem um momento de comunhão antes da aula. Isso é bem interessante, porque é o fechamento de um ciclo, né? Passamos aí 3 meses estudando um assunto e agora é o fechamento e com um personagem muito interessante que tem muito a nos ensinar. O título da nossa lição diz: Timóteo, ninguém despreze a sua mocidade. E como eu sempre gosto de ler, essa lição tem três objetivos. Os objetivos são o que permeia o caminho pelo qual o professor vai passar. O primeiro objetivo é destacar o bom testemunho de Timóteo na sua juventude. O segundo objetivo é abordar a participação de Timóteo no cumprimento da vocação. E o terceiro objetivo é reafirmar que o Senhor escolhe, capacita e usa os jovens. Esses são os três objetivos que permeiam a nossa lição. Mas, como eu sempre digo, antes de passar a palavra para Anderson Caio, se você ainda não curtiu, curta, compartilhe, se inscreva no canal, que chega os avisos quando os vídeos são lançados. Aqui é o espaço do momento pedagógico, mas temos os espaços das aulas em si, onde os professores passam para e passo, ponto a ponto da lição, não só de juvenis, mas de adultos, de jovens, discipulando. Então, tem várias lições e é enriquecedor para a sua vida cristã. Anderson Caio, meu amigo, muito bom estar com você aqui, como eu disse nesse encerramento, mas que dica valiosa você traz para a gente aqui nessa 13ª lição do nosso personagem Timóteo. Amém, Paulo. Seleção agora a gente vai aprender com um personagem bastante interessante, né? Timóteo, né? O nome Timóteo, né? É a junção da palavra timal no grego que significa honrar ou guardar e theos, né? Significa Deus. Então, quando a gente lê Timóteo, a gente lê e entende que significa aquele que honra, aquele que guarda ou aquele que valoriza a Deus, né? É o nome profético, né, que revela muito sobre o caráter de quem é Timóteo, né? Que ali nas cartas a gente vê um grande desafio, né, que foi posto e foi colocado na vida de Timóteo, que é por ele ser jovem, né, assumir uma responsabilidade tão grande, né? E a lição fala: não despreze a tua mocidade, né? Então, o objetivo principal é demonstrar o chamado de Timóteo bastante cedo, né? Um desafio para ele como jovem, né? E eu queria trazer uma dica pedagógica bem valiosa, né? Interessante para você aplicar na sua sala de aula, né? Você vai separar 5 cartões, né? Com o nome palavra, procedimento, amor, fé e pureza, né? E você vai repartir, né, esses 5 cartões com 5 jovens e você vai pedir para que o jovem vá lá na frente da classe e você vai pedir, né, para que o jovem possa repassar para a classe em que sentido um jovem pode honrar a Deus na palavra, no procedimento, no amor
na fé e na pureza. Né? E no final dessa dinâmica, você vai juntar a classe, né? E você vai revelar mais uma vez o nome Timóteo e você vai juntar aquelas informações e você vai compartilhar com toda a classe, né? Reforçando que um jovem, sim, pode honrar e pode guardar a Deus na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Glória a Deus, Antônio Caio, que dica valiosa. Acredito que vai ser bem proveitosa, tanto para o professor como para os alunos. Minha dica, eu trago uma dica bibliográfica também para os professores. Tem um livro muito interessante do pastor Elias Torralbo. O pastor Elias Torralbo é bem conhecido no nosso meio, já veio pregar até aqui no Rio Grande do Norte. Salvo engano, pregou já no tempo central, pregou também no interior do nosso estado. Então, um pastor bastante conhecido, e o livro dele aborda principalmente essa questão do tópico 2, aborda a participação de Timóteo no cumprimento de sua vocação. E ele tem um livro que é chamado assim, Vocação, Descobrindo o Seu Chamado. Eu tenho ele aqui impresso, que eu precisei para fazer o trabalho, então, mas este livro, Vocação, Descobrindo o Seu Chamado. E você pode utilizar essa sua aula para incentivar os seus jovens a descobrirem qual é a sua vocação. Se você tiver o contato de ler esse livro, você vai perceber que o pastor Elias, ele faz ali a diferenciação da vocação e do chamado, e um vai complementar o outro, né? Então você pode levar seus jovens a primeiro perceber qual é a sua vocação, para que posteriormente lá na frente Deus o use através de um chamado. E aqui eu vou tirar só uma frase do livro que eu achei interessante, que diz assim: a vocação é um meio pelo qual Deus imprime no interior de cada crente o desejo e a inclinação para uma tarefa específica, por meio da qual este tem a oportunidade de tornar-se participante da obra que ele está realizando na terra. Então, muitas vezes, os nossos juvenis às vezes não tem a noção da vocação que ele tem. Então, você, como professor da EBD, você tem que incentivar para que ele possa descobrir qual é essa a vocação. Às vezes você já pode ter até percebido que um jovem, ele tem a vocação ali para o ensino. Você pode até ter usado já ele na sua aula de EBD, mas nessa aula em específico, organiza a tua classe, vai percebendo, conversa com eles antes e pergunta se dentro da aula, eles querem fazer alguma participação. Então, aproveita para fazer até um devocional. Caso você não tenha a oportunidade de fazer o devocional da consagração, como isso é a última lição, e a dinâmica seja a igreja toda, você tira um tempo também para fazer na sua aula e você vai usando os jovens. Se tem um jovem que a vocação dele é louvar, diz a ele no louvor bem rápido na tua sala. Se tem um que tem a vocação, você já percebe, para ensinar, divide com ele o primeiro tópico da lição, para que ele dê um breve resumo. E assim você possa usar os jovens. Eu sei que dentro do sistema da EBD, nós já temos o secretário que atua na sala, né? Tem ali toda aquela dinâmica, então você pode distribuir atividades e com isso mostrar que cada um tem uma vocação na obra de Deus. Cada um já tem uma inclinação para aquilo que quer fazer. Só falta despertar, como Paulo diz a Timóteo, desperta o dom que há em ti. Então, essa é a dinâmica que você possa desenvolver, que é só um norte, mas você pode adaptar, a nossa ênfase é na adaptação, que você adapta aí para a sua realidade. E essa é a dinâmica que eu trago para o fechamento da nossa 13ª lição. Antes, o Caio. Paulo, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né, para poder contribuir, né, com o DENEC aqui no estado do Rio Grande do Norte. Para mim é um prazer e uma alegria imensa poder ser útil na obra do Senhor, né, principalmente nessa parte de ensino, né, que é o que eu mais me interesso, é aquilo que eu mais gosto. E para mim é um prazer poder contribuir mais uma vez com mais um trimestre pelo DENEC do estado do Rio Grande do Norte. Amém. Você percebe aí a sua vocação, você já tem Sim. essa inclinação e Deus te usa nessa vocação para você estar cumprindo o chamado que Glória a Ele Deus. tem na sua vida. Essa ênfase importante de destacarmos para os nossos jovens. Também agradeço aqui esse
vocês estarem conosco durante esses 3 meses. Ao DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da nossa igreja, que é a IADERN, que tem como pastor presidente nosso pastor Martim. E como diretor do nosso DENEC, nós temos nosso pastor Reinaldo Odilo, e estivemos aqui nesse trimestre abordando vários temas que foram enriquecedores para a nossa vida espiritual. Então, fica com Deus. Te aguardo, juntamente com o irmão Anderson Caio, com o irmão Lucas, para o próximo e último trimestre desse ano, onde a ênfase vai ser falar sobre o amor. Então esteja conosco e será a bênção de Deus. A paz do Senhor. Pode ser, Paulo.